Tá, o Belo mandou. Então vamos lá de novo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do podcast Timão. Hoje estamos na edição número 138. Comigo ao vivo está Rodrigo Vessone. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Olá, Teleco, um grande abraço a todos. Prazer participar aí novamente. Falar um pouco aí do Corinthians que fechou a primeira fase do Paulista. E aí já projetando aí agora esse início de abril aí, que vai ser um mês completamente maluco aí, que o torcedor vai certamente sentir muita emoção, é muito mata-mata, um seguido do outro, quarta, domingo, sem parar. Pode acontecer entre 8 e 9 mata-matas só no mês, assim, é um negócio praticamente surreal, assim, eu não lembro de nada parecido, muito provavelmente você não consiga passar nos três, ou que se passe em dois e fique em um, mas certamente é um mês aí que pode dar muita paz lá no clube ou também trazer um pouco de confusão. Então, encavalou muita coisa, assim. Acho que o calendário foi muito complicado e a gente pode falar um pouco sobre isso também. Então, vê só, ontem, né, que a gente não teve o Rodriguinho, seu xará, no meio-campo, a gente jogou, né, com Léo e Pedrinho mais abertos. O que que você acha aí? Você acha que pode ser uma boa mudança, uma mudança definitiva? De repente pode jogar Gabriel, Rodriguinho e Jadson e manter esse esquema ou não vai dar? Ontem ele jogou no 4-2-3-1, né? Como ele às vezes está fazendo, ele só tem o 4-2-3-1 e também o 4-1-4-1. E acho que foi um negócio meio ali pontual, né? Porque tinha muito desfalque. Então ele jogou com Gabriel e Camacho, os dois volantes, e aí os três, o Pedrinho de um lado, o Léo Jabá do outro, o Jadson no meio e o Jô na referência. Mas acho que foi ali alguma coisa mais pontual, porque o Camacho não é titular do time, é o Maicon, que sai muito mais para o jogo, aí você já tem que trazer por ele para a linha de ofensiva ali, então já transforma em 4-1-4-1 de novo. O Corinthians não tem muito mistério para sábado, né? Com a ausência do Pedrinho, que infelizmente tomou um pisão no pé direito, não é muito grave, né, Teleco? Vai ficar fora do jogo contra o Botafogo de Ribeirão, mas tem tudo para voltar já no meio de semana contra a Universidade de Chile, mas ele está fora. Então o Corinthians está praticamente definido, não tem muita dúvida de nada. Lá em Ribeirão, vai jogar com um time que vinha jogando com Cássio, Fagner, o Balbuena, o Pablo e o Arana. Aí o Gabriel na cabeça de área, aí uma linha de quatro com o Romero do lado, centralizados Rodriguinho e Jadson, e do lado esquerdo o Michael. E na frente o Jô. Então não tem muito mistério aí o Corinthians que vai praticamente estar com todo mundo à disposição desse Corinthians que vai começar aí o mata-mata, um deles aí contra pelo do Paulista, né? Sim, já joga contra o Botafogo, né? Começando em Ribeirão. Acho que assim, né? Acho que das pedreiras que tinha, o Botafogo talvez não seja maior, né? Não. Falando com o pessoal da comissão técnica, mas também não era o menor, assim, eles acham que o Linense era muito mais fácil, por exemplo, que certamente daria menos trabalho. Eles analisam o Botafogo de Ribeirão como um time muito forte fisicamente, que bate muito, que o torcedor pode perceber aí, então, no sábado agora e no domingo que vem na Arena, que não vai, na visão do pessoal da comissão técnica do Corinthians, não é um time que alivia, não. Se precisar parar a jogada, vai parar o tempo inteiro. Tem dois meninos mais rápidos na frente. E é isso. Então, primeiro jogo fora, você não pode ali bobear tanto, não tem gol fora, não tem diferença nenhuma assim. Você tem que simplesmente fazer mais pontos, né? Porque se você ganhar de 2-1 e perder de 1-0 é pênalti, não tem jeito. Se você 2-0 é pênalti. Então,
não tem vantagem nenhuma ter sido o primeiro. Então é tentar arrancar um bom resultado, que pode ser até um empate lá em Ribeirão, para decidir na Arena, se for o caso, mas acho que o Corinthians chega bem, chega preparado, mas realmente é preocupante a maratona que chega. O Corinthians não tem elenco para segurar essa batida aí de quarta e domingo desse jeito, não vai ter, não tem elenco, assim como São Paulo, por exemplo, também não tem elenco para suportar, e vai ser a mesma maratona, você só troca o Inter pelo Cruzeiro e o Universidade de Chile pelo time argentino, mas o restante pode ser a mesma coisa. E o Santos e o Palmeiras têm jogos importantes, mas é a primeira fase da Libertadores, tem como recuperar, é diferente, né? No caso do Corinthians é só mata-mata, então eu acho que é bem preocupante aí pelo fato do elenco não ser tão volumoso assim. Ainda tem algumas peças fora que são peças que podem ser importantes, o Giovanni Augusto, o Marquinhos Gabriel, por exemplo, que seguem fora. O Casim poderia ajudar também. Tudo bem, chegou o Cleito agora para dar uma aliviada aí, ser uma opção ali também. Mas realmente vai ser uma maratona aí que não vai ser mole, não. Vai ser bem complicado. É bom que o torcedor esteja ciente disso. Então, só para que se tenha uma noção, nesse sábado é o Botafogo de Ribeirão, quarta na Arena é a Universidade de Chile pela Sul-Americana e domingo é o Botafogo de novo decidindo a vaga. Na quarta-feira é o Inter lá em Porto Alegre, é o primeiro jogo da Copa do Brasil. Se passou pelo Botafogo de Ribeirão no final de semana, já tem o primeiro jogo da semifinal. Na outra quarta-feira é o jogo contra o Inter de novo, na Arena, e no final de semana já é o jogo da volta da semifinal. No meio de semana tem uma data que seria uma data já para a Copa do Brasil, mas que o Corinthians pode brigar aí, porque são 4 datas reservadas, essa é só a primeira, então certamente o Corinthians vai brigar para não jogar ali naquela primeira data. Aí no final de semana você já tem o jogo de novo, a primeira final do Paulista, caso você chegue. No meio de semana você já vai para o Chile para voltar e jogar depois o segundo jogo da final. Então é um negócio absurdamente que eu acho que o Corinthians em algum momento vai sentir, porque não tem jogadores ali, quantidade mesmo. Dando uma passadinha rápida, Botafogo fora dia 1º de abril, depois Universidade do Chile dia 5, Botafogo em casa dia 9 de abril, Inter fora dia 12, depois Inter em casa dia 19. Fora aí, né? A gente tem isso se não continuar passando, né, Vessa? A gente tem aí os Sim, jogos. e a semifinal, por exemplo, se passou para a semi entre o jogo do Inter, os 2 jogos do Inter já tem o primeiro jogo da semifinal do Paulista, posterior ao segundo jogo do Inter já tem o segundo jogo da volta da semifinal. Não tem muito, não vai ter fôlego não, é um atrás do outro. Bem, eu gostaria de aproveitar e trazer aqui, né, as opiniões, informações do Marco Belo e do Vitão. Vamos lá. Olá, Teleco, demais colegas de podcast mão, apoiadores, né, que ajudam o Leite do Baza, enfim, para falar da goleada histórica do Corinthians, 3-1 no Linense. Aliás, o Corinthians fez 3 gols no dia que o São Paulo não tomou gol, realmente é um dia para entrar para os anais, mas anais é de outro clube, vamos falar do Corinthians. Enfim, pena que não enfiou 500 no Linense, que é um time ridículo, patético, um time que vende o mando de umas quartas de final, quer jogar os 2 jogos na casa do adversário por causa de dinheiro, é um time patético, ridículo, que não devia sequer fazer parte do campeonato, enfim, foi 3-1 e foi pouco. Mas sobre o lado do Corinthians, que é o que interessa aqui pra gente do podcast mão, queria elogiar a atuação de Jadson. Enfim, Jadson estreou, né? Não só pelo golaço, e foi um golaço lá, Jadson, né? De chapa com curva no ângulo de fora da área, mas pela atuação geral. Ele participou, deu o terceiro gol pro Romero. Primeiro ele roubou a bola, depois passou, jogou muito bem o 77. Grande atuação. E o Arana, né, mais uma vez, deu um passe perfeito para gol, um cruzamento na cabeça do Léo Jabá. Os fronhas, né, tipo o Rodrigo Vessone, geração retro, que chama de assistência. É coisa de basqueteiro, né? Ele botou um passe, um cruzamento na cabeça do Léo Jabá. Primeiro gol profissional do Léo Jabá. Primeiro gol do Jadson no retorno ao Corinthians. Primeiro gol do Romero, artilheiro da Arena Corinthians no ano. Enfim, uma boa atuação para o Corinthians, que não vencia 5 jogos. É bom tirar a zica antes do mata-mata, né? E por falar em mata-mata,
Domingo em Ribeirão Preto começa, né? Domingo não, sabadão agora já, Corinthians e Botafogo. Eu acho que o Corinthians não vai ter muita dificuldade na soma do confronto, mas jogar em Ribeirão Preto sempre é complicado, né? Não foi na final de 2001, o Corinthians ganhou de 3-0 lá, do Botafogo de Doni, Luciano Ratinho, Leandro Gianecchini, essas coisas aí. Mas tinha Marcelinho, né? Era outro time. Eu acho que o Corinthians ganha até lá, de 1-0. Esse é meu palpite, já antecipa 1-0 Corinthians. Mas na soma do confronto, eu acho que o Corinthians não terá dificuldade. E eu acredito, na verdade, que nenhum dos grandes terão dificuldade. Talvez o Santos tenha um pouco mais. Mas eu tô pintando aí pra mim, já antecipo. A gente vai falar muito sobre isso ainda, mas eu acho que vai pintar um Palmeiras e São Paulo e um Corinthians e Santos nas semifinais. É importante o Corinthians ganhar do Botafogo, não só classificar, ganhar os 2 jogos, para não ser ultrapassado hipoteticamente pelo Santos e poder decidir em Itaquera. Com essa aberração de torcida única que vai ser mantida para as próximas fases, faz muita diferença você decidir jogando em casa, no seu estádio, ou jogar fora. Então é importante o Corinthians passar pelo Botafogo, se possível, com 2 vitórias. Eu acredito que tem chance sim de acontecer. O Corinthians não tem jogado muito bem, é verdade, contra o Fluminense foi uma atuação melhor, mas o Botafogo também não tem ninguém, enfim, é um jogo diferente, é um jogo que vale. E é bom o Corinthians também tentar encaminhar a classificação logo de cara, porque depois vai ter, já começar a Sul-Americana, é uma final atrás de outra, é uma eliminação atrás de outra, e não vale a pena ficar embaçando e postergando o que der. Se der para matar o confronto, que seja matado lá já em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto que me traz ótima lembrança, né? 18 anos ainda, fui as 2 vezes para Ribeirão Preto, assistir Corinthians e Palmeiras. Não lembro nem como eu voltei dirigindo, enfim. Não façam isso, não faço mais isso, mas graças a Deus o Corinthians ganhou, foi campeão, e estou vivo aqui para gravar esse podcast mão. Sei lá quantas Marias Moles foram consumidas nos 2 jogos, churrasco na porta, 6 pessoas num golzinho branco que eu tinha à época. Enfim, 95 foi muito legal, ficou na história o estádio Santa Cruz. E o Botafogo de Ribeirão Preto está na nossa história também por Sócrates, brasileiro, né, que veio de lá, por essa final de 2000 contra o Botafogo. É um estádio legal, uma cidade legal, mas Coringão, acredito eu, que vai passar, né? E quem sabe, né? É a 4ª força, como eu disse no começo, vai ser xingado por todo mundo, surpreenda nas semifinais, finais e chega. É a nossa chance, né? Com esse time é o mata-mata. O Corinthians não tem elenco para disputar a Vera, um campeonato de pontos corridos brasileiro, para ser campeão, então tem que disputar o Paulistão, tentar ganhar o Paulista e, ao contrário dos franjas modernos que não vale nada, só vale Libertadores, eu acho que todo título vale, inclusive o Paulistão. Comemorei minha vida inteira os títulos paulistas de 83, 88, 95, 99, então que o Coringão leve isso a sério, jogue para vencer e já ganhe em Ribeirão Preto, tá certo? Esse é meu palpite. Corinthians 1-0. E sobre o jogo de o Carille, para dizer que o Balbuena foi bem, o Carille arrumou o time direito, agora é mata-mata, né? Vamos ver o que acontece nessa fase. Estou otimista, pelo menos em relação ao duelo contra o Botafogo, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. É tudo nosso, nós aqui no podcast, mão. Beleza, Telecopress, pessoal do podcast mão, tô aqui para falar um pouquinho do jogo do Corinthians contra o Botafogo, dessa declaração polêmica do Jadson, né? A respeito do Mundial do Palmeiras. Polêmica não pelo que o Jadson falou, polêmica por ser um jogador do Corinthians, cutucando o rival, com certeza vai ter resposta, mas como eu já falei até na Transamérica, eu acho que a pergunta do repórter foi válida, a resposta do Jadson mais válida ainda, brincando com a não existência do Mundial do Fax. E claro, vai ter resposta do lado palmeirense, o Felipe Melo vai falar, e a brincadeira é válida de todas as partes, a meu ver, né? Sobre o jogo contra o Botafogo, o Carille vai levar o que tem de melhor sem o Pedrinho, mas com vários retornos, né? O Maicon tá voltando, o Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto, não sei se jogam hoje, quinta-feira, correram em volta do gramado no CT, mas não estão no time titular, né? O Corinthians deve jogar com a formação básica, com o Romero no lugar do Pedrinho e o Fagner no lugar do Léo Príncipe. Essa diferença em relação ao time que empatou com o São Paulo no Morumbi. Eu acho que um time bem melhor do que aquele que foi a campo para pegar o São Paulo no Morumbi, só com essas 2 entradas, do Fagner na direita no lugar do Léo Príncipe, não precisa nem falar, né, no aumento de qualidade técnica que isso traz à equipe, e também a entrada do Romero no lugar do Pedrinho. Acho que o time ganha na composição que o Romero faz ali pela direita e também fica mais agudo
tudo, como gosta de dizer o Vitor Guedes. Então, outra coisa aí, né? Essa venda de mando do Linense aí foi até uma surpresa, né, Vessa? Verdade que o São Paulo ele não tinha como não passar, né? Acho que o Linense é o pior dos 8 aí, mas mesmo assim foi uma surpresa ter vendido o mando e acho que gera um desequilíbrio no campeonato, não? É, vai gerar no seguinte sentido: se fosse uma quarta de final entre eles ali, os dois, e quem passasse, ok, não pega lá o próximo adversário e acabou, até não influenciaria tanto. O problema é que soma os dois resultados à pontuação da primeira fase. Então, se você hoje, o Corinthians, tem uma vantagem até tranquila em relação ao São Paulo, se não me engano, são 4 ou 5 pontos em relação ao São Paulo. E aí, numa dessa, o Corinthians faz uma situação mais apertada com o Botafogo, que é um adversário difícil, empata em Ribeirão, por exemplo, e ganha na Arena, ou empata de novo na Arena, e o São Paulo passeia duas vezes contra o Linense, faz 6 pontos. O São Paulo, que terminou a primeira fase 4 atrás do Corinthians, por exemplo, 5, ele já tira 4 pontos agora, sim. O Corinthians empatou 2, mesmo que o Corinthians passe, o São Paulo passa com 2 vitórias, e ele vai e já tira 4 pontos do Corinthians. Então, parece que é uma influência entre os dois só, mas o fato de somar a pontuação da primeira fase com as quartas de final para decidir o que vai acontecer na semi, quem vai fazer o segundo jogo, isso daí vai influenciar no Corinthians, no Santos e no Palmeiras, porque é muito provável que o São Paulo faça 6 pontos, e quem não fizer 6 pontos ele vai tirar a diferença, né? Então, realmente mexe com o campeonato. Isso daí não tenha dúvida, é uma grande sacanagem jogar as duas no Morumbi. Outra coisa aí que assim me surpreendeu, né, nessa quinta-feira aí foi que desligaram o Rodrigo Leitão, né? Outro dia a gente tava falando que a gente podia perder o Rodrigo Leitão para a CBF. Agora ele foi demitido e deve entrar o Yamada. Pouca gente vai lembrar, né? Mas o Yamada foi campeão em 2000 na reserva, né? Terceira reserva. Nem sei quantos jogos ele jogou, mas se jogou foi um ou outro só. E agora vai entrar na base, saindo o Rodrigo Leitão, que não conheço o dia a dia ali, mas olhando de fora, um grande profissional, né? Eu acho que é grande perda. E também, né, chegando o Pepinho, ele não é novo, né? O filho do Pepe, e ele é conhecido só como filho do Pepe, e isso me preocupa bastante. Eu não entendi direito o que está acontecendo na base. Você entende, Vessa? O que eu entendo é que o Roberto quis trabalhar com pessoas o que ele queria, com pessoas que ele confia, vamos dizer assim. O Faustinho, que era o diretor, não queria trabalhar com as pessoas que ele desejava trabalhar, pediu as contas. Eu acho que é uma atitude ok do Faustinho, bem digna dele, até dizendo, ó, eu estava fazendo um trabalho, confiava nas pessoas que eu estava trabalhando, agora vocês querem mudar, eu não vou trabalhar com quem eu não confio, com quem não estava comigo. Então acho que realmente foi uma boa atitude dele nesse sentido. E agora estão sendo convidadas e contratadas e etc. pessoas todas ligadas a essas primeiras pessoas ali que foram trazidas pelo presidente. E aí a tendência era realmente tirar a quem estava por lá. É assim, fica um pouco de preocupação realmente no torcedor, porque eu até falei com o Faustinho, fiz uma entrevista com ele e ele diz: a única coisa que eu peço é para que o trabalho que estava sendo feito seja mantido, porque a gente contratou os profissionais, aí cita o Rodrigo Leitão, etc., de maneira muito minuciosa, a gente teve muito critério para contratar, e ele contou que colocaram pela primeira vez observadores acho que eram 22 sedes, se não me engano, 30 sedes na Copa São Paulo para tentar monitorar todos os meninos, trouxeram 21, fizeram ali toda uma peneira depois com esses 21 e ficaram 7, e aí ele falou com todo orgulhoso que os 7 que eles conseguiram trazer, a maioria conseguiu trazer com 70% dos direitos, 2 com 60% e tinha 2 com 100% até, mas a maioria era com 70%, se não me engano.
Então ele falou, ó, a gente não pagou luva, não pagou nada, vai pagar só salário, não pagou comissão, não pagou nada. Então aparentemente, pelo menos vendo de fora, estava sendo realmente feito um bom trabalho e ele pedia para que desse continuidade. E aparentemente, pelo que a gente começa a noticiar aqui e ali, que não vai ter continuidade, vai ser uma mudança um tanto quanto radical, e a gente espera aí ver o que acontece aí nos próximos meses. Não tem jeito, vai ter que esperar para poder fazer análise. Então, é que não é assim que o Pepinho não tem nenhuma experiência, né? Mas ele saiu do Santos no final de 2015, né? Ele ganhou o título de Campeonato Paulista na 15, 17 e 20, também ganhou a Copa do Brasil Sub-20 em 2013 e também, né, em 2013 e 14 ele estava lá, né, no bicampeonato da Copa São Ele Paulo ganha, de Futebol inclusive, Júnior, né? A contra o Copinha. Corinthians em É, 14, né? exato, mas faz tempo que ele tá sumido, né? Eu pelo menos não consegui achar nenhum lugar que ele esteja desde a saída do Santos, né? Então, assim, é De verdade, curioso, vai. Eu não sei, eu não tenho opinião formada. Eu não tive na más verdade, informações sobre ele, mas na verdade, assim, o que eu acho é que é difícil a gente julgar antes do acontecido. Então, não adianta eu falar bem do cara ou mal, a gente não conhece o trabalho dele, não tá vendo, não sabe o jeito que ele trabalha. Então, eu acho que de verdade vai ter que deixar o cara jogar para fazer uma análise, não adianta. Por exemplo, o Paulo Roberto foi contratado, ele foi destruído completamente em redes sociais e por jornalistas, por todo mundo. E nos jogos que esse cara entrou, ele não comprometeu praticamente nenhuma vez. Foi um dos melhores jogadores em Campinas, por exemplo, contra a Ponte. Ou seja, teve que esperar um pouquinho, esperar o cara jogar para que as pessoas começassem realmente a ter um critério, a fazer uma análise. Então, é óbvio, você pode pegar ali, o passado dele era meio complicado recente, trocou 2, 3 clubes só em 2015, era muita coisa, estava realmente muito bagunçado, mas então a gente fez uma análise muito em relação a esse passado recente. A gente não fez uma coisa de projetando que ele poderia estar numa estrutura melhor no Corinthians, com cabeça melhor, entrando aos pouquinhos. E no final o cara demonstrou ali que ele pode ser útil sim, como primeiro volante. Numa dessa ele pode realmente colaborar como reserva durante o ano. Então eu acho que nessa situação da base não é querer evitar comentar, não, mas eu acho que a gente tem que esperar. Esses caras podem ser bons profissionais e fazer um bom trabalho, assim como eles podem afundar tudo que estava sendo feito. Então, de verdade, acho que era melhor esperar, não tem jeito. o que acontece é que a gente fica assim. O único jeito da gente medir o profissional é pelo passado. Às vezes dá certo, às vezes não, né? A gente pode ver aí, né? A gente já trouxe grandes jogadores e grandes treinadores que não deram certo e vice-versa. Mas, assim, pelo passado a gente fica desconfiado. Eu queria trazer agora mais uma palavra do Marco Bella, que ele vai falar das promoções aqui do podcast Mão. E eu tô aqui também para falar de uma promoção que a gente fez com o pessoal do Voz da Bancada, com o Bruno Momeso, a galera que é parceira do podcast Mão. Vários apoiadores do podcast Mão participaram da promoção da camisa oficial do torcedor corintiano da Voz da Bancada. E o Luiz Carlos Melo é o vencedor da promoção do podcast Mão, junto com o pessoal do Voz da Bancada. Parabéns, Luiz Carlos Melo, que é apoiador do podcast Mão, faz parte do grupo de apoiadores do podcast, participou da promoção e foi o vencedor. E um negócio interessante aconteceu: vários ouvintes do podcast Mão que não são apoiadores participaram da promoção. Inclusive o Bruno Momeso tinha sorteado 2 ouvintes para ganharem a camisa, mas como eles não são apoiadores, infelizmente não vale, né? A promoção é só para apoiadores. Então, se você ainda não é, entra lá no apoia-se apoia.se/podcastmão, apoia-se
apoia.se/podcastmão, apoia.se/podcastmão. Seja um apoiador, que daí na próxima, quem sabe você ganha, né? Porque essa promoção, esse tipo de promoção é só para apoiadores do Podcast Mão. Você que é ouvinte, gosta do produto, gosta do programa, apoia a gente, dá uma contribuição para que a gente continue com esse programa que é gratuito e que você gosta tanto, tá bom? Valeu, Telecopress, um abraço, bom final de programa para vocês aí. Dia 10 de maio já tem a volta com a Universidade do Chile. Não tem Fora, jeito. quer dizer, é muito puxado, né? A gente tá falando aí do mês de abril complicado, mas na verdade não é só o mês de abril, né? Não, começo de maio também, né? Começo de maio pode ter dia 5 ou 6 e a primeira final do Paulista, se o Corinthians chegar. Acho que já viaja pro Chile e depois já tem a volta do segundo jogo da final. Enfim, é uma loucura. E a tendência é só piorar, né? Isso daí, né? Porque a não ser que a gente tenha algum grande milagre, não tem como ganhar todos os jogos, né? Isso daí pode ou trazer uma grande crise ou começar uma supervalorização do time, né? O que é até perigoso pra frente. Bem, o que podemos fazer? Vamos torcer. Eu acredito piamente que o Corinthians ganhará todas as partidas que disputar até o fim do ano, Vessa. Só isso, né? Só isso aí. Também. Assim, se eu fosse um otimista, eu diria que ia ganhar por goleada. Como eu sou ponderado, eu acho que só vai ganhar. Né? Assim, 1-0, 2-0, essas coisas. Vessone, qual que é seu palpite para o próximo jogo, Corinthians e Botafogo em Ribeirão Preto? Botafogo. 2-1 pro Corinthians. Eu vou de 1-0 Corinthians. Boa noite a todos e vai, Corinthians. Valeu, um grande abraço a todos. Até a próxima aí.